E aí, meu povo, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o primeiro vídeo do canal do YouTube. Resolvi tirar esse projeto do papel, que há muito tempo eu queria fazer vídeo aqui, porque os vídeos, né, do YouTube conseguem ser mais densos, maiores, e quando a gente tá aqui, a gente tem essa presença um pouco maior. E aqui falaremos conteúdo de nutrição, de vida saudável, de conhecimento geral, né? Eu sou muito ligada nessa parte de comportamento também, então, além de falar de emagrecimento, também vamos falar de comportamento, de hábitos, enfim. Vai ser um bate-papo bem legal, vídeos daqui vão ser bem ecléticos, terão de todos os assuntos que me der vontade eu achar que que são vídeos, né, possíveis de agregar vocês em alguma coisa, então sejam muito bem-vindos. E é isso. Eu tô gravando com o meu celular aqui, eu não sei como vai ficar, né, a filmagem, enfim, a qualidade, mas eu vou dar meu máximo, porque é o que eu tenho pra fazer aqui agora. E aí, gente, meu primeiro vídeo vai ser sobre internet, né? Porque eu trabalho com a internet já faz um bom tempo, desde que eu me formei, eu uso a rede social pra alavancar, né, o meu trabalho, enfim, dedicar e divulgar o meu trabalho como nutricionista. Mas há pouco tempo a minha vozinha faleceu e com isso vai ter um processo mais difícil assim na minha vida. Foi um processo de me reconectar, de sentir aquele processo. Foi a primeira pessoa que eu perdi na minha vida e logo a mais importante. Então foi um processo bem duro, assim, e tá sendo ainda, né? De autodescoberta, de validar o meu sentimento, de respeitar esse meu momento. E junto com isso veio também eu desativar a rede social pra me ajudar nesse processo, né? Muita gente me julgou, tiveram, né, pessoas que não acharam que seria certo, já que eu trabalho com a rede social, mas foi o que eu achei coerente para aquele momento, e isso é muito importante, que você consiga, assim, enxergar o que é melhor para você, mesmo que isso não condiza, né, com o que outras pessoas tenham ali para expectativa naquele momento. E a terapia, ela ajuda muito nisso. Indico a todos vocês, né, que façam terapia sempre que possível, porque realmente ajuda muito no processo, né, de autodescoberta e de respeitar os seus sentimentos e ter essa validação que às vezes nem o outro não pode dar, né? Não cabe ao outro te dar, assim, você mesmo. Mas voltando aqui ao assunto, eu falo muito, tá, gente? Vocês vão perceber isso aí ao longo dos vídeos, mas eu queria compartilhar com vocês realmente como foi esse processo que eu fiquei sem rede social. Foi pouco tempo, tá? Eu queria ter ficado até mais. O Instagram eu fiquei sem um mês e o TikTok eu tô indo já pra 2 e não pretendo reativar pelo menos por enquanto, porque é o TikTok que aperta o meu calo. Outra parte importante do autoconhecimento, né? É só você sabendo ali a sua dor, o que te atrapalha pra você agir e tentar mudar aquilo. Então eu enxergo que o Instagram ele é muito mais pra profissional e o TikTok muito mais pra lazer. Então eu reativei o Instagram, até, né, pela importância que ele tem pra minha profissão, mas eu tirei o TikTok e ainda vou ficar sem, porque ele tem muito esse papel assim de me distrair, sabe? Então, pelo menos por enquanto eu vou ficar sem. E eu quero falar aqui com vocês alguns pontos, né? O que melhorou, por que eu fiz isso, eu acho que eu já disse o porquê eu fiz isso, mas o que melhorou em mim, se eu senti diferença e meus projetos, né? O meu objetivo daqui pra frente, pra conseguir mesclar esse uso da rede social mais saudável, né? Enfim, com o uso que eu tenho também da profissão. Então, eu fiquei sem Instagram aí durante um mês, mais ou menos, e foi muito bom, tá? Durante esse mês, assim, no início, gente, parece pouco tempo, mas eu juro que pro acesso que a gente tem hoje, né, pro consumo excessivo que a gente tem, um mês é muita coisa. Então, e se eu pudesse, eu ficaria mais. Mas eu não posso. Mas enfim, ainda não posso. Quem sabe um dia. Mas eu melhorei muito meu foco e a presença, tá? Então, assim, os pontos que eu senti diferença, né? Eu estava muito mais presente na vida mesmo. A gente não percebe, mas a gente passa muito despercebido. Tudo passa muito despercebido hoje em dia. A gente vive sem viver. A gente tá sem estar. É muito louco isso. Parece meio estranho falar, mas é verdade. A gente tá falando com alguém mexendo no celular, é impossível. A gente não consegue prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que, sim, quiseram colocar dentro da nossa cabeça, né? Pra fazer a gente engolir a força, mas não existe. O nosso cérebro, ele vai sempre direcionar a atenção para algo que ele vai enxergar como mais importante. Então, alguma função ali será prejudicada. Mas hoje em dia a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo e acaba que tem aquele ditado, né? Faz tudo e tudo mal feito. Mas, então assim, eu melhorei muito esse meu foco, a minha atenção, a minha presença. Eu li mais de 5 livros, gente, em um mês, assim. Isso tava muito tempo sem acontecer. Claro que foram livros mais fáceis, né? Com uma leitura mais leve, que me possibilitou também de ler mais livros. Não se compare, tá? Principalmente se você não tem o hábito, porque eu já tenho o hábito da leitura há muito tempo. Então, pra mim foi mais tranquilo. Eu escolhi livros também menos densos, né? Que me ajudaram. Mas, assim, li muito mais, sabe? Isso que eu quero falar com vocês. Eu vinha de um tempo que eu sentava pra ler e tal, e o Instagram aqui do lado, sabe? Celular aqui do lado sempre, pra
me distrair ali. Então, quando eu comecei a desativar o Instagram, eu senti essa diferença, sabe? Que eu pegava pra ler e eu estava lendo. Gente, vi um filme... Gente, eu não lembrava a última vez que eu conseguia ver um filme, uma novela, sem mexer no celular. O celular tava sempre do meu lado. Isso foi muito bom, porque sem rede social, o fluxo, né, de informação é muito menor. Eu não converso com tanta gente assim pra chegar toda hora a mensagem. E no Instagram isso acontece, notificação de várias pessoas, de várias fontes diferentes. Então, assim, isso me ajudou muito também, sabe? Essa falta, né? Essa ausência desse estímulo ali muito rápido, muito fácil, fez com que eu ficasse mais focada em outros pontos. Eu li muito mais, então, né? Melhorei também o meu hábito que... Gente, se comparar, é impossível que a gente não faça isso, tá? Eu acho que desde sempre a gente tem esse hábito de se comparar e desde que isso seja saudável, num nível aceitável, é ok, sabe? Nós sempre, seres humanos, né, vivemos em bando, então assim, a gente sempre olha pro outro. Isso é bom até, né, pra você identificar talvez algo que você não esteja fazendo da forma correta, ou enxergar alguma coisa, algum ponto que você possa melhorar, evoluir. Então, isso é ok. Mas a rede social hoje em dia, né, com esse volume excessivo de informação e essa falsa, né, percepção ali que a gente tá vendo da vida da pessoa, sendo que são recortes, né? Eu mesma que trabalho com rede social sei sobre isso. Até porque não faz nem sentido, gente. Cada um tem que ter o problema. Imagina se virar moda, todo mundo vir aqui compartilhar o problema e as dificuldades. Não vai dar certo. Aqui não é esse intuito. Mas a gente tem esse hábito de se comparar sempre com todo mundo, né? Enxergar o outro como se tudo dele fosse melhor que a gente. Então eu também melhorei nisso, sabe? Eu percebi durante esse tempo que eu fiquei sem celular que eu me comparei muito menos, tanto a quesito profissional quanto pessoal mesmo. Cara, eu vivi a minha vida, sabe? E isso foi muito bom, me trouxe um respiro ali pro momento. Enfim, eu melhorei minha rotina, né? Eu consegui estar mais alinhada comigo mesma, então eu entendi o que não tava tão legal. Eu ia treinar, gente, eu já fui treinar, assim, com o celular, mas nem mexi, sabe? E antigamente não, às vezes no descanso do exercício, eu ficava ali mexendo no celular, quando eu ia ver 4 minutos de descanso. Que é muito tempo, né, no caso, pro meu treino. Então, assim, eu melhorei minha rotina nesse quesito de eu fazer o que faz sentido pra mim e não o que eu preciso fazer para mostrar pros outros ou algo assim, sabe? Então, não tinha aquela coisa de, eu preciso fazer isso aqui pra postar no Instagram e tal. Não, eu fazia e fazia o que fazia sentido pra mim, né? E esse momento foi importante pra mim, pra eu entender o que é importante pra mim e o que faz sentido. Enfim, então foi um tempo bem importante, assim, pra eu organizar e realinhar essa minha rotina também, só minha, sabe? E é uma coisa muito importante também falar sobre rotina, né? Porque nem sempre te falta tempo. É muito comum hoje em dia conversar com alguém e a pessoa fala, cara, eu queria muito fazer aquilo, mas eu não tenho tempo. E, sei lá, eu gostaria muito de colocar um esporte novo, um hobby novo, mas eu não tenho tempo. E, gente, se você abrir o seu celular e ver quanto tempo você fica, assusta. Eu já fiz isso, assim, lá no início, antes de eu me atentar, né, e começar a diminuir meu tempo de tela. É bizarro, você às vezes passa, assim, 6 horas do seu dia em rede social. É óbvio que são horas diluídas, né? Você pode olhar no intervalo de uma coisa ali ou outra, nem sempre é um tempo sólido ali que você conseguiria fazer outra coisa, mas é um tempo desperdiçado. Então, pensa, sabe? Repensa realmente se você não tem tempo ou se o tempo que você tem, você gasta, né, com o celular ali. E isso dá gatilho pro segundo ponto que eu vou falar, que é sobre o falso descanso, né? Muita gente acredita que ficar mexendo nas redes sociais é um tipo de descanso. Então você tá trabalhando no computador e tal, ou então fazendo alguma coisa e você tem 5 minutinhos ali, você vai e abre o celular. Isso não é descanso, você continua dando estímulo para o seu cérebro. Parece que é descanso porque você vê vídeos aleatórios, né? Vê temas diferentes e uns videozinhos que não demandam tanta atenção, né? Não, nem sempre é um conteúdo denso. Porém, isso não é descanso. Você continua estimulando e não deixa o seu cérebro descansar. Então, faça o teste também, sabe? Tenta sair do automático um pouco. Outro ponto também é sobre sair do automático, né? Que o celular, ele faz muito isso com a gente. Você não preste atenção no que você tá fazendo, no que você vai falar, no que você tem que fazer. Não. É só o celular ali o tempo todo. Então, ficar um pouco off também ajuda muito isso, sabe? Você sair desse automático, respirar, pensar um pouco mais, refletir um pouco mais. E é isso, assim. Eu espero que
eu ajude vocês a esse vídeo aqui enxergar, pelo menos, né? Porque primeiro, se você não enxergar a necessidade de mudar, você não vai mudar. Porque é difícil, imagina se você não, né, achar que não precisa. Mas comece às vezes aos poucos, sabe? Só desativa a notificação, limita o tempo de uso para aplicativo. Eu sei que tem muita gente que isso não adianta, tá? Porque eu mesma já fiz isso com o TikTok e não adiantou. Eu boto lá, ignorar, né? Eu botei 1 hora e pouca de limite, mas se um dia eu tiver, tá bom, que saco, eu vou desativo lá, enfim. Então também, mesmo que você coloque isso, vai precisar de um trabalho mental para você ali se obedecer, né? Vai precisar de uma disciplina também. Mas eu acho muito válido, tá? E qualquer passo que você tenha a caminho dessa ação aí de diminuir o seu tempo de uso do celular e aproveitar esse tempo da melhor forma vai ser muito válido. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso tenham alguma ideia, algum conteúdo que queiram que eu traga aqui, só comentar que eu vou me esforçar pra trazer. E é isso, vocês vão encontrar um pouco de tudo aqui. E eu espero que seja um lugar pra gente trocar ideia e absorver conteúdo. Tchau, até o próximo.